Nós vamos se colocar de pés, irmãos, por favor. Vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Conjuro-te, por diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, istes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme a sua própria concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sede sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Senhor Deus, é a tua graça. O Senhor tem nos concedido essa graça de podermos se colocar diante da tua presença, ouvir a tua palavra, falar a tua palavra e podermos, Senhor Deus, viver esta verdade nos dias como este, o qual nós estamos vivendo. Tempo de dor, tempo de lamúrias, tempo de sofrimentos, de angústias, de perplexidade, de dissoluções, de dissolução, blasfêmia, toda espécie de tipo de espírito desordeiros está nesse mundo, por toda parte. E, no entanto, o Senhor tem controlado alguém, algum povo, para poder se expressar a tua grandeza. Senhor, tudo é a graça, não merecíamos, mas a tua graça o fez isto. Ó meu Deus, que ao podermos falar da tua palavra, ouvir, que as nossas enfermidades sejam dissipadas de nossos corpos. Toda a variedade, sombras de dúvida, incredulidade seja dissolvida. E que nós podemos estar nítidos, perfeitamente voltados para ti. E ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. No nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos. Amém, Jesus, amém. Podeis assentar, irmãos, por favor. Essa escritura que nós lemos ela é uma escritura presente. Eu quero dizer, em pleno cumprimento.
a hora que nós estamos vivendo. Bem, se você olhar nas religiões, você vai ver que nós estamos vivendo nesta hora. Dê uma olhada e veja como que elas têm chegado a uma fé apostata, fria, morna, e estão completamente entenebrecidos no conhecimento de trevas teológica, no conhecimento que eles têm adquiridos para si. Você vai ver que é uma situação terrível. Eles não creem mais na Bíblia, eles creem na igreja. Eles não creem em Jesus Cristo, eles creem na doutrina da sua religião. É o que a sua igreja fala, é o que eles creem. Quando se trata aos apóstolos e fala e mostramos o que os apóstolos falaram, ele diz: isso foi para aquele dia. Nós estamos vivendo um outro tempo. Então, com isso, eles dão assim uma característica de que os apóstolos falaram de si mesmos e não falaram inspirados e ungidos pelo Espírito Santo. Agora, na primeira carta de Paulo a Timóteo ainda, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, você vai ver que Paulo fala completamente diferente no verso 11. Ele diz assim: para que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Ele não disse que foi só para aquela era. Ele diz dos gentios. Isto abrange todos. Ele continua dizendo: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então não é só aquele dia que Paulo estava falando, até a vida eterna, até a vinda do Senhor Jesus Cristo, até Ele voltar à ressurreição, na primeira ressurreição, e ser transformado. Aí ele vem e dirige essas palavras a todos. No verso 13 ele diz: conserva um modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Então, ele está estendendo isso para toda a noiva gentia, todos eleitos, todos escolhidos, não é mesmo? Para cada um. Não para aqueles, para cada um. Ainda, você vai ver no capítulo 2 desta segunda carta de Paulo a Timóteo, o verso 10, veja como ele fala: portanto,
tudo sofro por amor dos escolhidos. Esses escolhidos não é aqueles só da era de Éfeso. Os escolhidos são a noiva de Jesus Cristo. Aqueles também a quais o próprio Jesus endereçou estas palavras. Não vós escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. São João 15, verso 15. Esses são os escolhidos aqui que Paulo está falando. Ele está dizendo, portanto, tudo sofro por amor aos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Aleluia. O apóstolo São Paulo, aqueles que tinham um pouquinho de Deus nas suas vidas, sabia que Paulo tinha alcançado esta promessa. E sabia que Paulo estava completamente carregado e cheio de Deus. Aquela igreja primitiva, mesmo nos dias que estavam todos os apóstolos reunidos, todos os apóstolos, e Paulo, você vai ver que quando encontrou com eles, eles viram que, na verdade, Paulo tinha tido uma experiência. Porque eles conheciam o dia a dia de Paulo na sua conduta quanto ao judaísmo, diante da lei. E depois eles conheceram Paulo ao lado oposto, contrário àquilo que ele era no judaísmo. Agora, ele estava sofrendo com a igreja do Deus vivo. Por isso que ele estava falando aqui que ele sofria por amor aos escolhidos. Deus havia separado Paulo desde o ventre de sua mãe para trazer essa luz aos gentios. Irmão Branham disse ainda que Pedro, ele era o porta-voz, e Deus confiou a chave da porta a Pedro, mas Paulo foi escolhido por Deus para os gentios, e Pedro para os judeus. Então, amados, quando nós rejeitamos as cartas do apóstolo São Paulo, nós não estamos rejeitando, não é as cartas do apóstolo São Paulo, nós estamos rejeitando a Cristo, a palavra. Nós estamos dizendo que nós não cremos no Senhor Jesus Cristo. Nós não aceitamos Ele como nosso Salvador individual de nossas almas. Correto? Então, se você vê, você vai ver que esse velho mundo hoje, ele está denebrecido de trevas teológicas. Não é o mundo que eu quero dizer, esse velho mundo pecaminoso, é o mundo religioso. Quando se fala no mundo religioso, está se tratando do mundo. Do mundo. Porque Deus não é religioso, Ele é Deus. Se existe uma religião dos velhos tempos, é o Senhor Jesus Cristo. É a palavra, correto?
E nós temos que crer na palavra, não me importa o que a igreja diz, o que o pastor diz, o que fulano de tal diz, o que ciclano diz, o que Beltrano diz. O que nos importa é o que a palavra diz. Não foi nenhum homem santo, papa, bispo, arcebispo, pastor, que resgatou as nossas almas do pecado. Não foi, não, que deu a sua vida por nós. De maneira nenhuma. Então, nós temos que crer que esse mesmo Deus, lá do passado, Ele é o mesmo agora, no presente, o dia que nós vivemos. Não é mesmo? Aquele mesmo Deus que manifestou lá, irmãos, nos dias de Noé, nos dias de Abraão, de Moisés, foi o mesmo Deus que manifestou nos dias do irmão Brana, quando o irmão Brana fazia as suas viagens missionárias, e ele esteve naquele lugar, na Índia, e aquele Deus manifestou de uma forma tão sobrenatural, que ele mandou um terremoto que quase abalou o mundo inteiro naquela vez. Certo? O Mombrana diz que aquilo atingiu o continente africano e o Alasca. E quase que tirou tudo do lugar. Um terremoto tremendo. Agora, vejamos bem, aquele mesmo Deus que conduziu aqueles animais, aquelas aves para a arca, foi o mesmo que falou com aqueles animais quando estavam encostados naqueles muros. Quando ele ia tremer a terra e derrubar todos aqueles muros por terra. Ele falou com aqueles mesmos, com a mesma forma que ele falou com aqueles animais para entrar na arca, que ele ia destruir o mundo antediluviano com água, ia salvar eles. Foi o mesmo que falou com aqueles pássaros, aquele gado, para se afastar daqueles muros, porque ele ia balançar aquilo tudo e jogar por terra. E eles iam morrer massacrados naquelas pedras. É o mesmo. Ora, se ele é aquele lá, é o mesmo que estava no dia do profeta, nos seus dias aqui, no seu ministério terreno, eu pergunto, e agora? Não é o mesmo? Essa mensagem, o segundo selo, Mombrana fala, parágrafo 342, ao 345, ele diz assim, ó, por que vocês não creem que aquele mesmo Deus que fez aqueles pássaros e rebanho e ovelhas nos dias de Noé ir para dentro da arca, ele ainda é o mesmo Deus que pode fazê-lo voar para a segurança? Está isso correto? Amém? Amém. A congregação responde, amém. Vocês entenderam o que eu li? Eu vou ler, e aí vocês vão responder sem eu precisar de perguntar. Porque vocês não creem que aquele mesmo Deus que fez aqueles pássaros, e rebanho, e ovelhas, nos dias de Noé, ir para dentro da arca, ele ainda é o mesmo Deus que pode fazer o voar para a segurança? Amém. É o mesmo. Ele disse, isso está correto. Amém. Quando nós falamos amém,
nós estamos confirmando aquilo com a verdade. Eu estou dizendo porque o profeta é que está falando aqui. É amém. Se é uma coisa que nós não devemos ter nenhum vexame, vexame é vergonha. Vexame é vergonha. É de falar amém, dar glória a Deus e aleluia. Não vamos esperar, irmão, essas coisas causar um arrepio em nós, uma emoção, uma sensação, para dizer amém, Jesus, aleluia, glória a Deus. Não precisamos de causar arrepio nisso. Precisamos de ouvir a verdade, confirmar com amém. Não é mesmo? Quem gosta de ouvir hinos, cantar hinos e gritar, pular e dançar e sentir aquilo é os denominacionais. Nós não estamos baseados nisso, nós estamos baseados na verdade. Ela está dentro de nós. E quando nós ouvimos a verdade, então nós confirmamos com amém. Que é até melhor, porque pelo menos você dá um amém consciente. Do que você sentir uma emoção, um arrepio, e depois você dá um amém errado na hora errada. Não é mesmo? Agora, deixe-me dizer algo, irmão. Alguma coisa precisa acontecer. E todos esses grandes velhos muros eclesiásticos vão entrar em colapso. E então voltarão e concordarão. Porque eles farão isto, tão certo quanto estou aqui. Há uma mensagem, há uma imagem à besta, exatamente tão certo quanto eu estou aqui. Esta nação a tem tomado, de acordo com a palavra do Senhor. Ouça, quando vocês sentirem aquele pequeno, estranho sentimento, afaste-se dos muros, esses muros eclesiásticos, esses muros religiosos, esses muros denominacionais, esses muros de credos, de dogmas, não é mesmo? Eu estou falando assim porque eu não estou pregando só para nós, eu estou pregando para outras pessoas. Agora, nós devemos ser o quê? Um exemplo disto para cada um. Porque a pregação correta e justa é aquela que você pregou com a sua vida vivida. Ela não tem jeito de falhar. Ela não tem jeito de você errar. Porque a sua vida, a qual você está vivendo, é Deus vivendo em você. E aonde você passa, você prega para milhares de pessoas. O seu testemunho fala muito mais alto, que é o testemunho de uma verdadeira testemunha, que é Cristo. Então nós temos que saber e entender isso, que o evangelho que nós cremos, ele se manifestou não só em palavras, mas também em demonstração de espírito e de poder. A nossa vida, ela está investidas ou revestidas com esse poder do Espírito Santo. Não temos vergonha disso. Não temos vergonha, como disse Paulo, do Evangelho de Deus. Porque para mim ele é o poder de Deus. Agora, isso nós provamos com os frutos que nós produzimos.
não é palavras. Palavra ninguém convence ninguém. Mas junto com ela, você tem que estar com a vida vivida. Porque a mensagem deste profeta, desta era, é vida vivida. É vida vivida. Vejam bem, ele diz, saiam dos muros, afaste dos muros. Saiam vocês, ou morrerão ali. Não façam isso, fiquem longe de toda aquela coisa. Corram para a segurança, tão rápido quanto possam. Peçam a Deus por misericórdia. Nós temos que ser sensíveis. Nós temos que ter a sensibilidade do Espírito em nossas vidas. Quando nós erramos, nós devemos sentir que erramos. E não ser como aquela árvore no deserto, que não pode sentir nem o verão, não pode sentir nem o inverno e nem a primavera. E nem o verão, nem uma das 4 estações. Não. Nós temos que ter as nossas vidas identificadas com a palavra de tal maneira que quando nós falhamos, nós sabemos que falhamos através do próprio Espírito Santo que habita em nós. Uma pessoa que peca, uma pessoa que erra, uma pessoa que falha e não sabe que errou e que pecou e que falhou, ele não tem Deus. Agora, se você errou com fulano, você errou com ciclano, para quem que você vai acertar? Com quem que você vai confessar? É para quem você errou. Não é mesmo? Agora você fala tudo quanto é coisa desordeira, fala tudo quanto é palavra dissolutas, e faz tanta coisa das pessoas e fica como inocente. Não acerta. Então você faz um muro e se esconde atrás dele, chama-se um muro eclesiástico seu. Um dia ele te mata, um dia vai cair sobre você, um dia você vai ser esmagado. A melhor coisa que você deve fazer é fugir dele, correr dele. E a maneira de correr é reconhecer as suas misérias, confessar os seus pecados. Você entendeu? É a maneira. Não diga algo como, bem, minha mãe era metodista, eu acho que eu serei. Meu pai era um batista, eu serei. Não faça isso, não. Não tome você uma oportunidade qualquer. Não me importa quão simples ou humilde isto pareça. Essa é a palavra do Senhor. Corra para Jesus Cristo tão rápido quanto você possa e permaneça ali até que Deus encontre com seu Santo Espírito. Pois a hora virá quando você o procurará e não estará lá. E então, esteja certo de fazê-lo mais rápido. Agora, é uma questão de semente. É uma questão de semente. Se nós temos esta semente dentro de nós, então nós estamos prontos para fazer o que essa semente diz para fazer. Porque, na verdade, ela age por você. Ela reage através da sua própria vida. Não me importa o quanto isso esteja lá escondido. Quando a chuva bate, o sol bate, ela é abençoada. E ela se manifesta e expressa aquilo que é.
As coisas misteriosas que está escondida se expressa, seja boa ou má. Você sabia disso? Pode ser um joio, pode ser um trigo, ela não fica escondida por todo o tempo. Não fica. Uma hora ela tem que expressar o que ela é. Cada mistério oculto é manifestado, irmãos. Tudo que é falado lá no aposento é revelado nos telhados. Tudo. Não pode esconder isto. Nem Deus escondeu o mistério dele, você sabia disso? Quando chegou o tempo determinado para ele expressar ou manifestar aquele mistério que estava dentro dele, nada pôde segurar dele manifestar aquilo. Ele veio e se manifestou. E, no entanto, ele é Deus. Mas ele deu a manifestar, ele manifestou aos seres humanos o que ele é. Deus não pode pisar sobre a sua própria lei. Ele estabelece as suas leis por predestinação, por eleição. Os seus pensamentos é uma lei que tem que vir à tona, a manifestar. E ele mesmo, em si mesmo, ele teve que revelar o seu propósito, o seu tríplice propósito eterno. Não é mesmo? Uma coisa que estava escondida, ninguém nunca tinha visto, nunca tinha pegado, nunca tinha sentido, nunca tinha tocado. Ali estava tão simples e humilde no meio dos seres humanos, revelando o mistério oculto, que é o tríplice propósito eterno que estava nele. Correto? Você veja Paulo falando isso na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, o verso 16. Como ele disse isso, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Olha aí, o mistério da piedade. O que é um mistério? É um segredo, é algo oculto, ninguém sabe, é um mistério. Fulano, você já viu isso? Rapaz, eu já vi, mas para mim é um mistério, eu não sei nada disso. É um mistério. Agora, Deus fez isso para quê, irmãos? Para que ele fez isto? Ele fez isso, foi para nós. Foi para nós. Porque é através do seu mistério que estava oculto, que veio a ser revelado, que ele trouxe a nós também vir a manifestar. Por isso ele disse, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido ao mundo, recebido em cima na glória. E aí? Quem era este? Deus mesmo feito carne. Essa grande eternidade que você olha aí sem fim, isso se confinou tudo no coração de um homem chamado Jesus. Foi revelado a nós o tríplice propósito, tudo que foi Deus foi derramado em Cristo Jesus.
E tudo que é Cristo Jesus é derramado na igreja. E a igreja num reino restaurado. Então nada pode ficar oculto, nada mesmo. Por isso que às vezes nós devemos ser e ter um desejo e um clamor de ser como Deus. Viver como Ele viveu, ter a vida que Ele teve aqui na terra, viver como Cristo. Independente, irmão, de qualquer coisa. Independente de religião, independente de credo, independente de dogma, independente de ciência, independente de conhecimento, independente de qualquer coisa. Você tem que ser sozinho, você e Deus. Isso tem que estar ali dentro, expressando, manifestando na sua vida. Agora é o que? É o mistério da piedade. E aí nós vamos ver que ali estava Ele tomando o nosso lugar, morrendo, tomando os nossos pecados, tomando as nossas tentações, tomando os nossos sofrimentos. Quem? Um homem? Não, era Deus mesmo feito carne. Era o Senhor Jesus Cristo. Quando os discípulos viram ele, depois de sua morte, sepultamento, ressurreição, e os discípulos viram subindo, eles não viram o Espírito. Eles não viram o Espírito subindo. Eles viram um corpo. Eles não viram um corpo celestial. Eles viram um corpo físico, glorioso, subindo. É verdade? Com isso daí ele está mostrando exatamente qual seria a decisão de cada filho, de cada filha, todo aquele que crê nele. Não é mesmo? Agora, ele fez isso para que nós também pudéssemos ser como ele. Correto? Para sermos como ele. Ele abriu o caminho para nós. Para que então você pudesse seguir este caminho. E não ter desculpa. Ninguém tem desculpa, nenhum tem desculpa. Nós não temos. Bem, você diz, eu sou um ser humano. Tudo bem. Você é um ser humano. E Jesus, quem era? Ele não era um ser humano também? Ele era um ser humano. Nascido de mulher. Veio ao mundo através de uma mulher. Ele sentiu dor. Ele ficou enfermo. Ele se tornou pecado. Ele se fez pecado. Irmão Brando disse que ele teve dor de cabeça. Ele chorou como um homem, emocionado, com aquele sentimento humano. Mas ele tinha por dentro inteiramente Deus. Deus. E ele disse, eu não vos deixarei órfão. Eu voltarei para vós. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, e o Pai em mim, e vós em mim, e eu em vós. Não foi isso que ele disse? Ainda um pouco, o mundo não me verá mais. Quem? Os incrédulos, os duvidosos. Mas vós me vereis. Quem? Os crentes, os escolhidos, os eleitos.
Por quê? Eu estarei convosco e em vós. Aleluia. Olha aí. Agora, ele abriu o caminho? Abriu sim. Ele disse assim como eu fiz, façais vós também. Não é o servo maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então ele pôs ali tudo igual. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Isso não é só aplicado no lava-pés, não. Isso é aplicado no nosso dia a dia. Na nossa vida, que temos vivendo aqui neste corpo. Essa mensagem, abrindo um caminho, parágrafo 39, ele disse bem assim: Deus abre um caminho de escape todas as vezes. Aleluia! Todas as vezes. E abre mesmo. Eu tenho prova disso. Não porque alguém disse, é experiência própria. Você tem que ter essa experiência. Você e Deus. Não é ter a experiência do seu pai, de sua mãe, do seu irmão, da sua irmã, do seu pastor. Não é você. Você tem que ter isto. Ele tem que abrir um caminho de escape. A hora que parece que o diabo vai te pegar, Deus dá-lhe um pontapé naquilo dali, tira ele fora e você espanta com aquilo. Você passa tranquilo. O diabo não te apanha na emboscada. Quando o tempo estratégico vem, Deus é Deus. Jeová Shire, Jeová significa, o Senhor proverá o sacrifício para si mesmo. Ou o Senhor proverá para si mesmo um caminho de escape. Deus pode providenciar isso, porque Ele é o Criador. Aleluia! Pastor, eu gostaria de ser assim, eu gostaria de fazer isso, eu gostaria, quando eu penso que não, eu faço tudo o contrário. Coitado, você tem pena dele. Ele nunca venceu na vida, nunca venceu. Ele não sabe o que é uma experiência. Irmãos, uma vez que você tem esse Criador dentro de você, vivendo dentro de você, entronizado ali dentro, Ele entrou ali, colocou a sua cadeira, sentou ali. Ele ali agora, Ele é o seu rei. Você é o súdito dEle. Ele te governa. Ele te lidera. Não é mesmo? E Deus, definitivamente no Calvário, amém? Ali, quando os arcanjos do céu, quando todas as regiões de demônios tremiam, quando a terra teve um colapso nervoso, estremeceu a sepultura, quando o sol teve uma convulsões, recuou, tornou-se negro, quando a lua e a estrela estremeceram em seus lugares, os redimidos de todas as eras, através das eras virão. Conhecerão aquela hora, quando o Filho de Deus morreu ali, despojando Satanás de cada poder, até mesmo da morte do inferno. A sepultura em todo modo foi tragado lá no Calvário. Tudo. Esses filhos reconhecem isto.
esse eleito, esse escolhido. Quando ele pagou o preço supremo, e quando o Cordeiro morreu e os pecados colocados sobre ele, ele foi o carregador de pecados. Os levou ao inferno ao qual eles pertenciam, e Deus ressuscitou no terceiro dia, e crendo naquilo, somos justificados pela fé na base do sangue derramado do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus fazendo um caminho de escape para você. Veja, irmãos, quando nós entramos nesse lugar e fazemos-se um com Ele, você é diferente. Deus fez isso para cada um dos seus filhos. Você não tem esquiva disso ou excusar isto. Você não tem nada de justificar em seus erros. Ah, eu sou fraquinho. Ah, eu sou fraquinha. Ah, eu sei que você é um fracasso, eu também sou. Qual é o homem que é forte? Qual é o homem que é grande? Qual é o homem que é poderoso? Poderoso é Deus. E quando você tem essa experiência com Ele, esse poder está dentro de você. Essa divindade. Não é mesmo? Esse mistério da piedade, caridade, amor divino. Um dia foi um homem ungido, hoje é um povo ungido. E aí você às vezes fica fazendo as coisas que não deve fazer, age, atua, se comporta, mau comportamento. E depois ainda quer concordar e quer que a palavra toda concorda com isto? Não, Deus deu para nós esse exemplo para que nós pudéssemos o segui-lo. É a Bíblia. E tem uma coisa, hein? Ele foi o primeiro da nossa criação. A primeira, aquele que encabeçou essa nova raça. A nova, não essa velha. A nova. A nova raça, essa nova raça são aqueles que estão em Cristo, nasceu de novo. O diabo não se anda com eles. O diabo não pode com um homem cheio do Espírito Santo. O diabo não pode com a mulher cheia do Espírito Santo. Só se Deus permitir. E se Deus permitir, Ele dá para você uma visão que Ele está permitindo aquilo. E você fica por trás, entrincheirado atrás da palavra. Você entendeu? Você fica atrás da palavra, porque quando chegar no finalzinho de todo o ato, algo vai sair lá de dentro. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Lá vai sair lá de dentro. Eu sei que meu Redentor vive. E que um dia Ele voltará, e Ele passará aqui na terra, e eu verei, não com outros olhos, com os meus mesmos olhos, eu verei o Senhor. Não é o que Paulo disse? Eu já estou sendo oferecido por aspersão para o meu sacrifício. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e o Senhor, o justo juiz, tem guardado para mim uma coroa da vida. Ele diz, não só para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Então nós podemos observar que esse é um cristão verdadeiro, irmãos. Ele sendo essa nova criação, essa primeira criação, que encabeça essa nova criação, é você, é nós, é a igreja do Deus vivo, é a noiva, que é composta por os eleitos. Você sabe qual é o posicionamento de um cristão? É este. Se não vim de Deus, eu não quero. Ele pode até me levar para a glória mais cedo, mas eu não vou em canto nenhum, senão em Deus.
Porque o diabo personifica, você sabe que ele é um personificador das coisas. Por isso que nós temos hoje esse muro eclesiástico de trevas teológicas. Isto é verdade. Agora ele diz assim, aos Colossenses capítulo 1, versículo 18, a parte B do versículo, diz assim: é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Ele é o nosso irmão. Para ele ser o primogênito, ele tem que ser meu irmão, tem que ser seu irmão. É Jesus. Ele é o primogênito, é o irmão mais velho, que encabeçou essa nova raça, que é os irmãos que viriam do jeito que ele veio. Do jeito que ele nasceu, cada irmão dele nasce também. Por isso que nós não temos que ficar justificando os nossos erros para ninguém. Para ninguém. Deus já justificou por nós. Quem nos justifica é Cristo. Quem nos condenará? Se é Ele que nos justifica? Quem tentará acusação aos escolhidos? Se é Ele que morreu por nós e ressuscitou e subiu acima, está sentado à destra do Pai, e intercede por cada um. Aleluia. Eu acho que nós temos é que ser mais e mais fervorosos no Espírito. São João 12, ele foi o grão da primícia, o grão de trigo que caiu, e chegou o primeiro amadurecimento, foi o primeiro ceifado, para provar que depois nós também seríamos. Essa mensagem do arrebatamento, Mombrana fala no parágrafo 43 ao 48, aquele grão de trigo teve de cair na terra, do mesmo modo que Jesus teve de cair. Isso está falando dos eleitos da noiva da igreja. A igreja primitiva, para se levantar novamente. Assim a igreja do Pentecoste teve de cair, ela teve de entrar na terra, e aquele tenebrosa idade média, qualquer grão que vai para a terra, ele tem de ficar naquele tempo obscuro para germinar. Isso daqui significa, se torna um mistério, um segredo, escuro, ninguém vê, só Deus vê. Deus sabe. Porém, começou a brotar um Martim Lutero. Veio adiante através de Wesley, adiante até os Pentecostes, e agora chegando para sair para o grão. E agora os sistemas denominacionais que eles deixaram para trás, eles são talos, isso é tudo. Há de ser queimado o sistema denominacional. Porém, o verdadeiro grão de trigo que saiu de cada uma daquelas reformas será arrebatado na noiva. Na noiva, que é o corpo de Cristo, correto? Tudo isso formará a noiva. E agora nós verificamos lá na Inglaterra que eles representaram a crucificação. Não faz muito um bando daquelas pessoas, aqueles longos, aqueles garotos com aqueles cabelos longos e coisas tais, e gritando, chamaram Jesus paizão e toda essa bobagem, tal escória. Agora você diz, isso é Londres? Isso é em Londres, Inglaterra? Observe o que está no jornal a semana passada, aqui nas Américas, certo grande doutor em divindade de uma refinada escola disse que a crucificação foi uma farsa. Você vê que eles não crêem em Jesus Cristo. Eles não creem na palavra. Eles não creem na Bíblia. Diz que Jesus só tentou se fazer passar por aquilo. E que ele tinha bebido essa mandrágora. Vê? E nós encontramos em Gênesis, onde é mencionada, é uma erva como uma maconha, ou algo assim. É encontrada lá nos Orientes. E se você a beber, ela faz você dormir, talvez.
e fica como se estivesse morto. Colapso. Tudo por 2 ou 3 dias de cada vez. Diz que Jesus, na hora que eles deram fel para ele beber, deram esse chá dessa mandrágora. Certo? Vejam. E ele disse, quando lhes deram vinagre e fel, é inteiramente possível que aquilo tenha sido mandrágora. E quando fizeram, eles lhe deram aquilo, e eles teve um colapso como se estivesse morto. E eles lhe puseram no sepulcro e o deitaram ali. Depois de 2 ou 3 dias, certamente voltando, então ele foi reanimado e estava bem. E disse, ele foi para a Índia e morreu em algum lugar, uma morte comum, tentando encerrar uma religião. Você vê como que o diabo é terrível? Essas doutrinas falsas, esses ensinamentos falsos, diabólicos, que não crê na Bíblia. É um perigo. Eu não gosto nem de ouvir isso, eu nem assisto essas coisas. Esses crentes, entre aspas. Eu não paro diante disso para ouvir. Eu não paro, eu tenho nojo. Isso me causa náusea. E tem pessoas que gostam de ficar ouvindo essas imundícias, esses teólogos. Por isso você vê muitas pessoas que só vai caindo, até cair e nunca mais volta. Nunca mais volta. Então vejam, em primeiro lugar, esse crítico, o que há com as pessoas, veja, é simplesmente esse dia em que estamos vivendo, zombadores, veja, o dia para cumprir a profecia. Levantaria homens assim, dessa forma? Deus designou a sua palavra a cada era, e cada uma dessas eras tem de manifestar isso. Ele também preordenou homens para essa era, para cumprir essa palavra. E dessa vez, ele designou a sua palavra. Ele designou um homem para ela. E quando ele designou o tempo de Moisés, ele designou Moisés para ela. Quando ele designou o tempo para o Filho de Deus nascer, ele o designou para isto. Cada era, ele designou o seu homem, preordenado, como a Bíblia disse. E se Deus é infinito, onipotente, todo-poderoso, onipresente, onisciente, ora, ele soube todas as coisas desde o princípio. Assim, ele soube. Não há nada fora de ordem. Somos nós só que passamos ou que pensamos que está. Tudo está batendo. Tudo está batendo. Consulte sua palavra e veja o que ele está fazendo. Então nós teremos um entendimento, não intelectual, mas espiritual. Amém? Que Deus os abençoe. Deus nos guarda, Deus nos protege desses hereges, essas falsas doutrinas, né? E nos conserva na palavra. Nós cantaremos o hino e encerraremos. Vamos cantar os 377, face a face. Em breve a vida vai ficar, aqui não mais eu cantaria, porque no
no céu irei morar, lá na presença do meu Filho, e face a face vê-lo eu, de graça salvo cantarei, e face a face vê-lo eu, de graça salvo cantarei. Chegando o dia de esplendor, quando Jesus me vier buscar, bem certo estou de que o Senhor no céu a me dará lugar, e face a face vê-lo eu, de graça salvo cantarei, e face a face vê-lo eu, de graça salvo cantarei. Ali a voz me soará, de Cristo eterno Redentor, fiel bom servo, bem está, desfruta o gozo do Senhor, e face a face vê-lo eu, de graça salvo cantarei, e face a face vê-lo eu, de graça salvo cantarei. Por meu Jesus eu vou viver, fazer a minha luz brilhar, em cada dia vou fazer aquilo que ao Senhor honra, e face a face vê-lo eu, de graça salvo cantarei, e face a face vê-lo eu, de graça salvo cantarei. Senhor, ajude-nos sermos sóbrios, homens e mulheres controlados, não ser vulneráveis ao diabo, ao Deus desta era maligna, a este mundo. Estamos num corpo humano, mas somos nascidos de novo. Temos a natureza de Cristo e o Espírito de Cristo está dentro da sua natureza. E leu para nós um novo Espírito e fez um novo homem. Então não temos de que, Senhor, reclamar nada.
Sabemos se o Espírito Santo habita neste homem ou nesta mulher, a hora que o diabo vem, o Espírito Santo avisa. Ele conhece tudo. Antes que aconteça, ele já sabe. Ó Deus, quão grato estamos, satisfeito e feliz. Despede-nos em paz, leva-nos, guarda-nos e nos protege, agora e para sempre. Amém. Deus os abençoe. Abençoe o outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Israel crescendo, sinais que o profeta falou. Os dias gentios estão terminando, breve eternidade entrará. Perto está a redenção. Acendei vossas lâmpadas, olhai, perto está a redenção. A figueira crescendo, Jerusalém formada, é hoje a capital nacional. Judeus clamando e chuva caindo, já dispersos aos seus. Perto está a redenção. Os homens com medos estão. Enchei do Espírito, acendei vossas lâmpadas. Olhai, perto está a redenção. O poder do céu está estremecendo e os crentes firmados estão. A igreja de Deus está em poder, movendo o eleito da hora. Perto está a redenção. Os homens com medos estão. Enchei do Espírito, acendei vossas lâmpadas. Olhai, perto está a redenção. Falsos profetas estão mentindo, negando a verdade de Deus. Cristo Jesus é o nosso Deus, esta é a revelação. A day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamp trimmed and clear. Look up, your redemption is near. Perto está a redenção. Os homens com medos estão. Enchei do Espírito, acendei vossas lâmpadas.